E aí, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um vídeo do On Lord, segunda temporada. Meu nome é Alexandre Simbaluc. Meu nome é Tânia Simbaluc e nós fazemos parte da comunidade J, Jovens Adventistas de Taboão da Serra. E nós vamos continuar falando do livro Conhecer Jesus é Tudo, da Alejandro Bulon. E nós vamos falar do capítulo 5, Convivendo com o Lobo. Bom, gente, o capítulo ele começa com um diálogo entre o pastor e um jovem de 20 anos, lá do sertão de Pernambuco. Ele pergunta para o pastor: Pastor, agora que eu estou batizado, convertido, eu ainda sinto aquela vontade de pecar. Aquela vontade não saiu ainda. E eu achei que eu ia ficar perfeito, que eu não ia mais pecar, que ia viver tranquilamente. Mas não, gente, o pastor ele fala que não é desse jeito. E aí o jovem ele pergunta: mas por que a partir do momento em que nos entregamos a Cristo, nossa luta se torna maior e o conflito aumenta? Por que, Alexandre? Então, quando nós somos batizados, a natureza de Cristo começa a viver em nós. Porém, e fere mortalmente a natureza carnal. Porém, ainda existe esse conflito, existe duas naturezas que são totalmente opostas, né? E o livro até fala também que um não convertido, ele não tem esse conflito, é muito mais fácil, né? Por não ter esse conflito, por ele só ter uma natureza. E quando a gente tem essas duas naturezas e entram em conflito, temos que procurar alimentar a natureza boa sempre. Porque se deixarmos de lado a natureza boa e começarmos a alimentar a natureza ruim, mesmo mortalmente ferida, ela vai se recuperar e poderá até expulsar essa natureza boa. A pessoa que não é convertida vive uma vida mais leve, mais tranquila, não tem tantas dúvidas, tantos conflitos. E teve uma pessoa que passou por isso, uma pessoa que vocês, eu acho que conhecem, ou tenho certeza que vocês conhecem, o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo, ele teve um conflito muito grande com essas duas naturezas, né? Ele ficou numa luta tremenda. E isso é relatado pra gente em Romanos. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim. Assim eu sei o que acontece comigo. É isto: quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que eu faço dentro de mim. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Romanos 7, 15, 23. E outro exemplo que o livro nos traz, né, é de uma arena com duas feras. Uma é bem alimentada, tem alimentos todo dia, e a outra ela é presa e não recebe alimento nenhum. Chega um momento dessas duas batalharem, logicamente a bem alimentada iria ganhar. E isso é o que acontece dentro de nós. Com as duas naturezas que temos, uma hora a gente está alimentando uma, outra hora a gente está alimentando outra. E o que acontece? Tem esse conflito e uma hora uma ou outra vai ganhar. Mas aí vocês podem estar se perguntando: como que se alimenta essas naturezas? Que foi o exemplo das feras, de alimentar a natureza de Cristo, a natureza pecaminosa. Mas como que se alimenta essa natureza, Alexandre? É através dos nossos 5 sentidos. Isso pode acontecer de forma opcional, né? A gente escolher alimentar dessa forma, ou pode vir de formas diversas no nosso ambiente que a gente está, no nosso convívio, no nosso dia a dia. E o que seria essas coisas no dia a dia? Por exemplo, a natureza carnal. A gente não tem o controle do que a gente vai ouvir e vai ver, por exemplo, na rua, ou andando em um shopping. Às vezes a gente pode ver alguma coisa que não condiz com a natureza de Cristo. E ouvir também uma coisa que não é da natureza de Cristo. Porém, isso são migalhas, né, para essa natureza. Nessa questão de alimentar, né? Isso daí seriam migalhas. Agora, quando a gente escolhe fazer aquilo, ouvir aquela música ou ver aquelas coisas, seria um alimento muito forte para essa natureza. Por outro lado, a gente pode escolher alimentar a natureza de Deus. E quando a gente escolhe fazer a coisa boa, é um alimento muito grande para essa natureza de Deus ficar sadia. E a natureza de Deus nós podemos escolher fazer sempre, o tempo todo, para sempre alimentar essa natureza de Cristo, para ela sobressair da natureza pecaminosa. O Alexandre falou das migalhas, as migalhas da natureza pecaminosa
É aquela, quando a gente tá conversando, aí vem um assunto que a gente não queria, ele falou do shopping também, quando escuta uma música. Então não é algo que a gente escolhe, certo? Essas são as migalhas. Mas a gente pode escolher alimentar a natureza de Cristo sem parar, toda hora e sempre na nossa vida. Sempre vamos ter essas duas naturezas dentro da gente, né? Se a gente alimentar a natureza boa, ela vai ser mais forte, ela vai ficar mais forte que a natureza pecaminosa. E isso que temos que fazer, entende? Temos que deixar a natureza pecaminosa morrer de fome e ficar mortalmente ferida. Continuar com a natureza boa, porém temos que conviver com as duas. Uma mulher super importante, que eu tenho certeza que a maioria conhece, Ellen White, ela fez uma declaração sobre as duas naturezas. Vou ler para vocês. Ellen White declarou: "Não podemos dizer, eu não tenho pecado, enquanto este corpo vil não for mudado e transformado à imagem do corpo glorioso de Cristo. Mas, graças a Deus, existe uma promessa maravilhosa que Deus prometeu pra gente." Então, enquanto tivermos esse corpo humano, né, esse corpo pecaminoso, vamos conviver com essas duas naturezas. Porém, tem uma promessa na Bíblia que Jesus nos fez que, quando ele voltar, ele reconstituirá um corpo puro, um corpo íntegro e que não vai ser pecaminoso. Vai ser um corpo com uma natureza só, a natureza de Cristo. E temos todo dia que tentar nos igualar a Jesus e alimentar só a natureza boa e deixar a natureza ruim de lado. Para quando Deus voltar, ele nos levar no céu, vai nos levar para o céu e teremos aquele corpo sem pecado, sem natureza carnal, pecaminosa, e viveremos uma vida leve. Por isso que Deus está nos preparando aqui na Terra para essa vida leve. Esses conflitos, essas batalhas, é um preparo para a gente conviver no céu com Ele, livres, felizes, sem pecado e com um novo corpo. Temos um desafio para vocês! Então, pessoal, o desafio é que depois que acabar esse vídeo, você vai se juntar com quem estiver do seu lado ou se juntar sozinho também. Se você estiver em casa, no escritório, no parque, não sei onde você esteja, mas junto com alguém para fazer uma oração e pedir para Deus ajudar vocês, nos ajudar a manter a natureza de Cristo forte e a natureza pecaminosa mortalmente ferida. Vocês vão pedir orientação. Depois que acabar o vídeo, vocês vão compartilhar, certo? Com o amiguinho, com a família. E depois vão fazer uma oração pedindo orientação de Cristo para ajudar você a alimentar só a natureza de Cristo, só a natureza boa. E deixar aquela natureza pecaminosa mortalmente ferida, como nós falamos no vídeo. É isso aí. Tchau, gente! Tchau, tchau! Boa semana! Esse vídeo tá saindo na sexta-feira. Feliz sábado já. E um feliz sábado pra vocês, pra sua família. Um beijo, ficam com Deus. E não esqueça do desafio. Tchau, tchau!